Jornal da Vida. Muito bem. Ontem nós tratamos no nosso editorial um tema muito importante que serviu para esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Inclusive recebi inúmeras mensagens ontem após o jornal, agradecendo, ora parabenizando pelo editorial que foi lido. O editorial ontem tratou das promessas feitas por candidatos ao cargo de vereador durante a campanha. E ao mesmo tempo a gente tratou de informar aos ouvintes o que realmente um vereador pode fazer. Sendo assim, ficou claro as promessas, ou melhor, os compromissos que o candidato pode assumir com seus eleitores, dado o cargo que irá ocupar no caso de ser eleito, e até onde a lei permite que ele atue. Deixamos bem claro o que pode e o que não pode ser prometido, vamos usar o termo mais popular, pelo candidato a vereador, e também o que ele pode, até onde ele pode atuar e o que ele pode fazer. Hoje, no entanto, não podemos e não devemos deixar de lado que os vereadores eleitos, além das suas obrigações, têm alguns direitos que são adquiridos com o cargo, que são adquiridos por conta da confiança depositada pelo povo em sua pessoa através do voto. Ou seja, ele é candidato, ele tem as suas obrigações, caso ele for eleito, que ele precisa cumprir, tem o que ele pode, o que ele não pode fazer, e também são adquiridos os direitos após a eleição, no caso de uma vitória. Então, quais direitos um vereador possui? Depois de eleito, foi eleito, quais os direitos que um vereador possui? Agora que já vimos as obrigações, vamos entender também quais são os benefícios garantidos aos vereadores eleitos. O vereador eleito possui a imunidade parlamentar. O que é isso? Os vereadores podem expressar-se livremente, expressar suas opiniões sem que possa sofrer as ameaças judiciais, evitando que sua capacidade de exercer suas competências seja limitada. Muito embora isso não significa, que isso fique bem claro, que o vereador pode cometer crimes de ódio e nem fazer apologia a crimes. O vereador também tem o direito à renúncia. O vereador pode renunciar ao seu cargo quando bem entender. Então, por exemplo, se algum motivo de foro íntimo impede com que o vereador desempenhe suas funções a contento e ele perceba que isso está prejudicando a sua atuação, ele pode simplesmente renunciar a qualquer momento. Um motivo de foro íntimo, até mesmo alguns casos de doença, algum vereador que tem outra profissão e vai fazer algum curso fora do país, não pode perder essa oportunidade, ele pode renunciar. Ele pode chegar e falar, olha, a partir de hoje eu não sou mais vereador. Isso daí acontece também em qualquer cargo eletivo, diga-se de passagem. Cargo eletivo, o que é? O cargo ao qual a pessoa é eleita para exercer. O vereador também tem direito a exercer outra profissão. Então, além de vereador, ele pode ser médico, engenheiro, professor, policial, qualquer profissão, desde que isso não prejudique suas atividades como vereador, que foi o que nós já batemos aqui. Então, por exemplo, é sabido que a pessoa que se candidata ao cargo de vereador, dependendo da cidade, existem as sessões ordinárias da Câmara, as quais o vereador precisa participar, e dependendo da profissão dele, ele não tem como participar dessas sessões, então é melhor ele não ser candidato. Agora, ele pode ser um professor e os horários de aula dele não interferem com os horários das sessões. Ele pode ser candidato, ser vereador e ser professor. Isso são só alguns exemplos. O vereador também tem direito à remuneração. Um vereador recebe subsídio pelo seu cargo na Câmara Municipal. O termo correto é subsídio, mas para que o pessoal entenda, ele recebe o seu salário. Então ele recebe o seu subsídio pelo seu cargo na Câmara, ele tem os seus vencimentos ali. O valor do subsídio de um vereador varia de município para município
equivalendo a algo entre 20% e 75% do subsídio de um deputado estadual. O percentual exato dependerá do tamanho do município, conforme consta na Constituição Federal. Então, existe a remuneração dos vereadores, ela é definida de acordo com o tamanho do município e o percentual que ele vai poder receber em relação ao subsídio de um deputado estadual. Portanto, prestem atenção, meus caros amigos e ouvintes. Devemos pensar muito ao analisar em quem votar durante uma eleição. Estamos aqui hoje falando especificamente de vereadores. E não os vereadores de Passos, mas sim, como afirmo, generalizando. Você de toda a região que está ouvindo. Estou falando do cargo vereador. Não estou falando do vereador A ou B. E não estou falando da cidade A ou B. Não me refiro a Passos, Itaú de Minas, Fortaleza, Cássia, Pratápolis, Capetinga, enfim, Delfinópolis, nossa região inteira. Estou falando do cargo vereador. Então devemos muito pensar, analisar em quem votar durante uma eleição. Seja em qualquer cidade que nos acompanha pelo rádio na região ou em qualquer lugar do mundo que também nos escute aí pelo vidafmpassos.com, porque podemos ter aí pessoas que estão fazendo suas viagens, como costumeiramente recebemos mensagens aqui, a pessoa que está fora do país, mas durante esse horário gosta de acompanhar ali pelo vidafmpassos.com para saber o que está se passando aqui e não ficar totalmente alheio ao que vem acontecendo, mesmo porque a grande maioria que viaja um dia volta, exceto os que viajam para morar fora. Os eleitos terão direitos que vão muito além dos seus subsídios mensais. Terão poder, terão imunidade parlamentar para poderem ir à tribuna e de forma responsável expor seus pontos de vista, opiniões, fazerem suas cobranças sem sofrer responsabilidade, como já dito agora há pouco. Muito embora, prestem atenção, não devemos entender que a imunidade é total. Existem uns casos e alguns precedentes que já demonstram que a imunidade parlamentar pode sim ser ultrapassada em seus limites. Algumas pessoas acham que o vereador pode subir na tribuna, falar o que quiser, de quem quiser, como quiser, e por conta da imunidade não sofrer nenhum tipo de não responder por nada, tá? Então ele não pode cometer crime de ódio, ele não pode fazer apologia a crimes, como já foi dito. Então existe a imunidade parlamentar, mas ela não é total. E já há precedentes na justiça brasileira que comprovam isso. Pense bem, se colocamos numa Câmara Municipal, uma Câmara de Vereadores, pessoas irresponsáveis, que acreditando em sua imunidade, passem apenas a disseminar inverdades, a alimentar o caos, a alimentar inimizades, não cumprindo com o seu papel principal, o que seria da comunidade? Vemos muito hoje em dia pessoas que vivem a esbravejar, vivem a arrumar confusão, vivem a arrumar intriga, com discursos altamente politiqueiros, e outros embarcam nisso dizendo: eu quero esse fulano para vereador, esse fulano tem que ser meu vereador, essa fulano tem que ser meu vereador. Será que essa pessoa que vive a fazer isso sabe o que o vereador tem que fazer? Sabe como terá que se portar numa Câmara? Isso temos que pensar. Temos que ir lá e voltar cá. Lembram-se das promessas que os vereadores não podem fazer? Vou lembrá-los de alguns exemplos dentre tantos. Os mais comuns, as promessas mais comuns durante uma campanha que não devem e não podem ser feitas por um candidato, até porque ele não tem poder para fazê-lo. Veja só, terminar a obra de uma rua ou uma escola, como eu falei ontem, melhorar o serviço de coleta seletiva do município, implantar escola em tempo integral, aumentar o número de vagas na rede de educação, criar centros de arte e cultura, reforçar o policiamento em certos bairros, além, claro, das mais corriqueiras, como as ditas compras de voto, conseguir cirurgia para alguém que está em uma posição lá atrás de uma fila, construir um muro, cobrir uma garagem, ajudar com materiais de construção, cesta básica, etc. Não essas últimas que são compras de voto, mas as primeiras,
terminar obra, melhorar serviços, implantar escola, aumentar o número de vagas na educação, criar centros de arte e cultura, reforçar o policiamento, são atribuições do poder executivo. O vereador tem sim o poder de cobrar as melhorias do prefeito, mas não tem o poder em executar essas melhorias. Ou seja, ele não vai fazer isso que está prometendo. Ele não vai. O vereador que chega para você e fala: se eu for eleito, eu vou criar um centro de cultura, ele não vai. Se eu for eleito, eu vou asfaltar a sua rua que está em terra, ele não vai. Ele não tem poder para executar isso. Ele não vai fazer o que está prometendo. O que ele pode fazer e se comprometer com você é tentar criar mecanismos através de mudança, criação, extinção de tributos municipais, aprovar documentos orçamentários do município, elaborar, deliberar, votar plano diretor, etc., que permitirá que o executivo faça. Mas lembre-se, ele não faz. Pois bem, aí eu pergunto: como dar crédito e permitir os direitos adquiridos que são abarcados ao cargo para essas pessoas que desde a campanha mostram-se completamente alheias às regras que devem seguir? Como dar direitos, e direitos importantes, que não é qualquer cidadão que tem, e sim esse agente político, para aqueles que não seguem as leis e irão trabalhar para criá-las, emendá-las ou modificá-las? Veja só, o candidato sabe que é proibido por lei a compra do voto. Ele sabe que é proibido por lei. E ele tenta comprar o seu voto para desempenhar um papel. Para criar, emendar e modificar lei. Algo que ele mesmo não segue. Como dar crédito para isso? Faço questão de lembrar mais uma vez, porque às vezes, em outros lugares, algumas pessoas acabam por vestir uma carapuça do que é dito no rádio. Eu não estou falando de Passos, eu não estou falando dos vereadores de Passos, eu não estou falando de nenhuma cidade da região. Estou generalizando o cargo. Estou generalizando. Se você que hoje é vereador e não fez isto que eu acabei de fazer e cumpre bem o seu papel, se você hoje é vereador e não comprou o seu voto, ajude a divulgar esse tipo de informação. Ajude a disseminar esse tipo de orientação. Essas questões tratadas devemos ter em mente na hora de depositarmos nas urnas os nossos votos. Pensem nisso. Jornal da Vida.